E agora eu vou conversar com a doutora Adriana Ferreira. A doutora Adriana ela é doutoranda em governança e sucessão no agronegócio, mestre em desenvolvimento de líderes, especialista em consultoria e coordenação de grupos e também especialista em coaching. Doutora Adriana Ferreira, bom dia. Bom dia, Antônio. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Então tá bom. Doutora Adriana, na semana passada nós falamos sobre um tema, sobre o sucedido, um tema interessante e que mexe com muitas empresas, independente se a sua empresa é aqui urbana, aqui na cidade, ou se a sua empresa é rural. Quer dizer, tudo é empresa, tudo Exato. produz. Então, alguém um dia vai tomar conta do seu lugar. Ou você vende a propriedade, ou vai ter um filho, alguém vai pegar o seu lugar. E para pegar o seu lugar, a pessoa que vai entrar e você, os dois têm que estar muito bem preparados para não ter conflito depois que você se afastar. É isso mesmo? É isso mesmo, Antônio. E é tão interessante, aquele dia depois do programa eu recebi um e-mail de um sucedido fazendo a seguinte pergunta: como eu começo tudo isso? E isso é interessante. Por onde você começa uma sucessão? A primeira questão é, você está disposto realmente a fazer a sucessão? Porque uma sucessão ideal, ela começa 20 anos antes. E qual é o primeiro ponto? O primeiro ponto é você fazer um genograma da família, entender quem é da família, quais são as relações que as pessoas têm. Ah, eu tenho uma pequena empresa e isso não importa. Importa, Antônio. Tem um impacto, seja micro, seja pequena, média e grande, você precisa desenhar as relações familiares. Se você tem filho, esses filhos já são casados? Se são casados, são casados em comunhão de bens, em divisão de bens. Como se dá essa parte jurídica? Outra questão, existe um genograma emocional. Como são as relações dos filhos? Porque quando você já tem um conflito, antes de começar uma sucessão, você não deve começar a sucessão. Primeiro você deve resolver o conflito entre os filhos. Até no genograma a gente indica essa relação tumultuada por uma figura de como se fosse uma catraca dentada. Sabe? Se quebrar um dente da catraca... Se quebrar um dente da catraca, acabou. Exatamente. Uhum. Porque essas relações emocionais, elas devem estar, não vou dizer resolvidas, porque sempre você vai ter uma questão para conversar, mas praticamente equilibrada, calibrada. E a gente tem que observar também que quando vai ter essa sucessão na empresa, tem também o que a gente chama de agregados, né? Exato. É o filho que casou, a nora já começa a dar palpite, quer dizer, começa a ter uma confusão e que no fim, se não for resolvido isso, é capaz até da empresa fechar. E quando vai se passar o bastão, quer dizer, um vai deixar a empresa para o outro pegar, além do problema, vamos dizer, jurídico, o problema financeiro, estrutural da empresa, tem aquele problema de sentimento, tem aquele sentimento de perda. Não, agora eu vou perder minha empresa, porque agora eu não vou ter mais dinheiro. Quer dizer, é um monte de coisa que envolve que precisa ser resolvido para a empresa seguir seu rumo, senão não vai não, né? Exatamente. E aí o sucedido pode fazer isso tudo com calma, Antônio. Ele pode projetar num prazo de 20, de 10 anos, que a gente diz que você inicia uma boa sucessão no prazo de 20. Uma sucessão média com 10 anos. Adriana, mas já tem 5 e eu quero parar. Ok, não tem problema, só que você vai fazer um pouco mais acelerado. Porque você preparar um sucessor em 5 anos é pouco tempo. Mas se você não tiver outra opção, é o tempo que está ali à disposição. É o que tem para aquela hora. Então, o primeiro ponto, se você quer fazer uma sucessão, faça um genograma. Segundo ponto, reúna com esses herdeiros, ainda que eles não estejam na gestão da empresa, mas eles são herdeiros, reúna com eles, faça uma exposição dos motivos e já diga que você vai se preparar para daqui 20 ou 10 ou 5 ou 2 anos para deixar a gestão da empresa. Sem falar que depois da reunião terminada, o cara pode dar um ataque cardíaco e morrer também, né? Nossa, Toninho, é verdade. Não. Pode acontecer. Acontece. Né? Então, é um assim, acidente, uma coisa... Exato. E se você não está esperando, é pior ainda. Então, o primeiro ponto é o genograma, depois são as reuniões familiares, e aí, concomitantemente, você tem que tratar das questões jurídicas e contábeis.
e estruturais da empresa. Feito isso, você precisa comunicar às pessoas da empresa que daqui 20 anos, né, os seus filhos, alguém vai dar seguimento. Então, tudo precisa ser muito esclarecido. E aí houve uma pergunta, qual a maior competência que eu tenho que ter? A maior competência é a da comunicação. Então, você tem que ser eficaz nas suas performances, nas suas redes conversacionais, para que você deixe claro quais são os objetivos, o propósito da empresa, que a empresa está segura, que as pessoas estão seguras. Porque, Toninho, quando você fala em sucessão, o que mais abala o colaborador? O medo de ser mandado embora. É verdade. Né? O medo da empresa fechar. E é fechar. essa hora que você precisa deles. Exatamente. Então, tudo precisa ser muito bem conversado, muito esclarecido e de forma transparente. É isso aí. Doutora Adriana, eu gostaria de continuar esse assunto, porque esse assunto é interessante. Às vezes você não dá muita bola para ele, mas coloque na sua cabeça que se você tem uma propriedade rural, e é você, a mulher e 3 filhos, por exemplo, seja lá quantos for, e se forem pequenos, o problema talvez seja até maior ainda. Porque se você for por lá de lá, sem avisar, for meio rapidinho, você vai ver a confusão que vai dar para sua esposa. Então, tem que ter um controle, um planejamento, um trabalho bem começado para não deixar problema para os outros. É verdade. Doutora Adriana, mais uma vez, obrigado pela sua participação e até o próximo. Eu quem agradeço, Antônio. Obrigada. Bom, e eu termino o programa de hoje com a seguinte mensagem. A inovação surge de acreditar que tudo pode ser melhorado. Um grande abraço a você, um bom dia e até o próximo programa.